Olá, querido viajante seguidor de Lígia no Mundo. Acabei de desembarcar no aeroporto de Palmas, capital do Tocantins. Essa é a cidade para quem deseja conhecer a região do Jalapão. E a partir de amanhã eu estarei fazendo a nossa expedição à região do Jalapão e estou muito ansiosa para conhecer. Vou encontrar agora o Felipe, que é o nosso guia do traslado. Acabei de chegar aqui no Select, em Palmas, e vou mostrar para vocês o quarto do hotel. Olá, viajante! Esse foi o café da manhã servido pelo Hotel Select e logo depois partimos para o Jalapão. Durante o caminho, pegamos um pouco de chuva até a cidade de Ponte Alta, pois o mês de janeiro está incluído no período chuvoso para esta região. Depois o tempo ficou mais firme até que chegamos na primeira atração do dia, que foi a Pedra Furada. Ouvimos uma rápida explicação do guia local sobre a icônica formação rochosa e sobre a fauna e flora local. Inclusive, é bom ter cuidado com as abelhas que vivem por lá. É uma fruta que vocês vão ver sorvete aí durante o trem, vai ter lugares que vai ter sorvete de mangaba, vale a pena experimentar. Além de produzir o fruto, ela também produz látex, que é a borracha, né? Olha aí. E tem a seringueira que produz na Amazônia e no Cerrado tem a mangaba que produz. Essas rochas areníticas, esculpidas pela ação do vento e da chuva ao longo de milhares de anos, têm formas e um colorido muito bonito. A pedra tem buracos onde as maritacas, um pássaro parecido com os papagaios, fazem seus ninhos.
O Jalapão está localizado no extremo leste do estado do Tocantins, distante 300 quilômetros da capital Palmas, mais especificamente na divisa com a Bahia, Maranhão e Piauí. O Jalapão não é uma cidade, mas sim uma região com mais de 34 mil quilômetros quadrados. Em termos geológicos, a região é formada por rochas sedimentares datadas da era Mesozoica, no período Cretáceo, com aproximadamente 135 milhões de anos. As pedras apresentam textura arenosa e coloração em tons de rosa. Essa variação é em função da concentração de argila e óxido de ferro. O nome vem da planta jalapa, que é também conhecida como batata de purga, muito utilizada na medicina popular como laxante. Essa aqui é a primeira parada que a gente faz para o almoço do nosso primeiro dia aqui no Jalapão. Como podem ver, tanto a comida e o ambiente, tudo muito simples. E foi dessa maneira que almoçamos todos os dias da nossa expedição. Chegamos na Lagoa do Japonês, a última atração desse dia, e considero uma das melhores atrações que visitei nessa viagem. A partir do local que serve de base, você pega um barquinho que leva você até uma área mais reservada, com algumas grutas, e que você pode tomar um banho em uma água espetacularmente azul, como vocês podem ver aí. Além de nadar nas águas cristalinas, você poderá tirar fotos num barco todo transparente. O banho estava tão agradável que resolvemos dispensar o barquinho e voltamos nadando mesmo. Então, paramos aqui para admirar a paisagem e tá tudo maravilhoso. Só que não é verdade. A gente parou porque o pneu furou de um dos carros do comboio. É isso, gente. É o Jalapão, é a vida como ela é e tem que ser mostrada. No final da tarde, pegamos chuvas mais intensas, até que chegamos na cidade de Ponte Alta e ficamos hospedados por essa noite na pousada Águas do Jalapão. Estou aqui aguardando o meu momento da massagem, porque realmente foram muitos deslocamentos hoje, mas também tivemos momentos assim inesquecíveis, como o banho nas águas lá da Lagoa do Japonês. E chegamos no final da tarde aqui na pousada Águas do Jalapão
e fomos surpreendidos com tanta beleza, tanta infraestrutura. E é isso. A pessoa que está vindo para o Jalapão deve considerar que vai ter, sim, muitos deslocamentos, mas também vai ser recompensado com momentos inesquecíveis, como o que nós tivemos hoje lá na Pedra Furada, na Lagoa do Japonês, e lugares como esse para a gente repousar. Esse foi o melhor jantar que tivemos durante os dias de nossa expedição. Estava tudo muito bem feito e saboroso. E no dia seguinte, o café da manhã também foi muito bom. Antes de partir para as visitas deste dia, eu fui conhecer a belíssima piscina de águas naturais e cercadas de pedra que a pousada oferece como uma de suas opções de lazer. A pousada Águas do Jalapão oferece, além da piscina e da jacuzzi lá na área principal dos hóspedes, uma piscina natural, belíssima, toda rodeada de pedras. Tem uma área ali que criança pode tomar banho, não é tão fundo. Aqui já é um pouquinho mais fundo. E além disso, aqui na pousada tem quadra de vôlei de praia e também aquele slackline. E somada a toda essa parte de lazer que é maravilhosa, tem um ofurô, olha só, maravilhoso, maravilhoso. Se eu pudesse, eu ficava aqui um mês. Ai, maravilhoso, amei. Tem até peixinho dentro do ofurô. Chegamos aqui no Cânion Sussuapara. E esse nome vem devido a esse animal aqui. A visita ao cânion só pode acontecer com no máximo 30 pessoas de cada vez e acompanhadas de um guia. Por isso tivemos que aguardar uns instantes até a chegada do nosso momento de visita. Aproveitei para dar uma olhada nos painéis que mostram os animais que habitam essa região. Esse aqui é o pato mergulhão, pessoal. Ele só vive em lugar que tem água potável e tem mais silêncio. Então, é um pato que está ameaçado de extinção e só existe cerca de 300 no mundo todo, gente. E aqui é um dos lugares onde pode se encontrar ele. Olha aqui o Sussuapara, que é esse tipo de veado que é encontrado aqui na região e que dá nome a esse cânion que vamos visitar.
parada para almoço hoje será aqui nessa pequena comunidade quilombola. Com a colonização portuguesa, a área do Jalapão foi gradativamente ocupada por fazendas e pequenos povoados, enquanto comunidades quilombolas se formaram como refúgio para escravizados. Essas comunidades, como a de Mumbuca, contribuíram para a preservação da cultura local, introduzindo tradições como artesanato com capim dourado, que se tornou um símbolo do Jalapão. A gente acabou de almoçar aqui nessa comunidade. Aqui a gente encontrou também uma base com banheiro, tem uma pequena sorveteria rústica, tem um artesanato local aqui de capim dourado e um espaço para descanso que é bem interessante, eu vou mostrar para vocês. Chegamos na prainha do Rio Novo, mas a correnteza está bem agitada aqui. O rio subiu bastante do nível normal dele. Mesmo assim, a gente deu uma paradinha aqui para relaxar depois do almoço. Chegamos aqui no Recanto das Dunas, é um local onde o pessoal para os carros para tirar a foto típica do Jalapão e tem um bar de apoio aqui, uma vibe muito legal, vocês precisam vir aqui conhecer. A curta distância do bar Recanto das Dunas ficam as famosas Dunas do Jalapão. Elas surgem devido à erosão de rochas areníticas e se destacam pelo tom dourado. Boa tarde, meus seguidores. Estamos mais uma tarde aqui para o nosso canal direto das Dunas do Jalapão. Tchau, obrigado. Com até 40 metros de altura, as dunas oferecem vistas panorâmicas espetaculares da vegetação do cerrado. Curiosamente, elas estão rodeadas por rios e fervedouros de águas cristalinas, criando um contraste único entre o árido das dunas e a abundância de água na região. Estamos em cima das dunas do Jalapão. As dunas ficam dentro do Parque Estadual do Jalapão, que tem cerca de 13 quilômetros de extensão, e ela
como é uma área protegida, você só pode andar nos locais onde já tem as pegadas, você não pode ultrapassar essa linha aqui que o pessoal coloca no chão para poder evitar que a erosão da duna, né, seja acelerada. E quem for pego descumprindo as regras da visitação aqui na área das dunas, paga uma multa, que atualmente, segundo o guia, disse que está em R$ 3.000. O lugar é muito bonito, é cercado de verde e de alguns riozinhos. E foi com esta paisagem maravilhosa que encerramos este dia e chegamos à metade da nossa viagem. Deixe sua curtida e seus comentários e até o próximo vídeo.